Olá, sejam muito bem-vindos ao Família Mais, um programa para toda a sua família. Toda sexta-feira, 21h30, a gente tem um encontro lá no canal da Atitude TV. Se ainda não se inscreveu, ativa as notificações e seja muito abençoado. E também, para seguir o nosso Instagram lá do Ministério e receber todas as informações, vai lá, Ministério da Família IBA, e 21 horas pela Bem Mais TV. Hoje a gente vai estar falando sobre saúde da mulher e a importância do autocuidado. E a minha convidada é uma médica querida, linda, que se cuida e muito, doutora Daniela Mamed. Doutora, Querida, bem-vinda de volta! muito obrigada. Que bom te ter aqui. Muito bom, muito Vamos bom. conversar sobre esse tema tão importante? Vamos sim. Então vamos sentar aqui no sofá para a gente falar sobre essa importância do autocuidado. Mas antes disso, quero que você compartilhe com a gente um pouco da sua história. Como se tornou médica? Então, Érica, eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, sou uma apaixonada pela medicina e por poder fazer diferença na vida das pessoas, né, graças ao meu ofício. E o meu pai é médico radiologista, e ele foi minha grande inspiração. Onde as pessoas acham que muita gente nem sabe o que um radiologista faz, né? Eu não expliquei, gente. Ela é médica radiologista. Então, um radiologista é o médico que, na maioria das vezes, faz o seu diagnóstico de um exame de imagem. Tá. A gente dá o laudo da mamografia, a gente realiza o ultrassom, eu faço biópsia, tudo relacionado à saúde da mulher. Uhum. E é uma área vista como muito impessoal, né? Na maioria das vezes você não tem contato com esse tipo de médico. Só né? recebe laudo, né? O laudo e Isso pronto. mesmo, e não sabe nem quem é que está por trás. médica ali. Exatamente. E aí eu vi o meu pai sendo muito humano sempre. O meu pai gostava de conhecer as pessoas, sabia as histórias. Eu costumo dizer que a gente entende que existe alguém por trás daquela radiografia, né? E é muito bom se você puder saber quem é, ou quais as dores dessa pessoa. Com essa pessoa. Exatamente. E aí eu me inspirei nisso, e hoje a gente até desenvolve uma radiologia mais humanizada, onde eu faço questão de ter contato com as pessoas, saber a história. É porque eu amo o que eu faço, então não é um peso para mim. Eu jamais conseguiria ser uma médica que ficaria sentada lá e só dar o laudo e não me envolver com as pessoas, né? Então isso vem do amor do seu pai à medicina, que aí você sentia isso através dele e você falou, é isso que eu quero. Isso. E aí ele tem uma clínica e eu acabei fazendo radiologia muito inspirado nele, né? Eu não conheço nenhuma médica de radiologia, só você. Pois é. Né? E aí você consegue fazer esse trabalho bem humanizado? Então, eu escolhi, Érica, foi uma mudança, mudei a minha mentalidade, onde eu queria poder conhecer as pessoas, conhecer suas dores, saber a sua história. E isso é muito incompatível, muitas vezes, com um radiologista, que na maioria das vezes você vai fazer um ultrassom, me diz se foi diferente com você. Tá. Você vai fazer um ultrassom e o médico está olhando ali para o aparelho e você não tem nem abertura para fazer uma pergunta para ele. Você se sente constrangida muitas vezes. Na verdade, nem interage com você, Não interage. Porque já vem ali nome, idade, paciente e acabou. Isso mesmo. E fico olhando, e aí eu fui percebendo que as pacientes olham com aquela ansiedade. Na verdade, é um pouco de empatia. Eu tento usar isso em tudo da minha vida, né? Eu me coloco no lugar de quem está ali deitada. E é muito ruim você ver que a pessoa está vidrada numa imagem e não participa nada do que está acontecendo. E aí, para eu mudar isso, eu precisei começar a atender só particular, para poder ter tempo com as pacientes. Então, hoje, eu tenho a história da paciente. Eu sei quantos anos ela tem, se ela é casada, quantos netos ela tem, quantos filhos. Se ela Você faz esse contato com ela antes? Faço com isso, ao longo do exame, porque o que eu mais faço hoje é um check-up mulher, onde a mulher faz vários exames e ela passa mais ou menos uma hora e pouco comigo. Então, a gente fala sobre tudo e eu vou mostrando o que tem no exame, e a gente se conhece, cria um vínculo, né, que eu acho muito fundamental entre médico e paciente. Né? Então, quem vai fazer qualquer exame de imagem com você não recebe só um laudo? Não, muito mais. Recebe um pouco do meu amor junto também, né? Isso é muito necessário, né? E como é que surgiu esse propósito de você atender mulheres? Há muito tempo atrás, eu tive um nódulo na mama. Acho que eu nunca falei isso assim, não, é muito legal. Eu não era médica, e o meu médico, que era um médico muito famoso, que meu pai é médico, ele era amigo dele, ele simplesmente falou assim para mim, fica tranquila que isso não vai dar em nada. Só isso. E eu falava, gente, mas ele não vai me dar mais uma explicação, ele não vai, né? Não.
E aí, ali, eu acho que nasceu a minha paixão pela saúde da mulher. Porque o meu pai é muito focado na saúde da mulher e mama. E aí, eu fui fazer principalmente mama. Porque hoje eu entendo, eu digo muito mais para minha paciente, isso aqui não vai se tornar nada maligno. Se ele tivesse me dito isso naquela época, eu acho que eu teria tido outra mentalidade. Mas talvez eu não teria feito o que eu fiz, né? Pode ser. Exatamente. E foi a partir daí, então, que Foi você entendeu... um start que eu amo cuidar de mulher e que eu queria que a mulher se sentisse acolhida num momento que normalmente ela está muito fragilizada, que é quando ela não sabe o que esperar quando vem fazer exame comigo, né? Então, eu queria que ela pudesse se sentir, assim, acolhida. E como a gente precisa disso, né, Dani? Nossa, muito. Não só como paciente, mas como mulher. Muito. Quantas vezes você entra e sai de um consultório e você fala, ai, e agora? Nossa, Né? Fica aquela sensação, assim, de que meu diagnóstico é muito ruim. E não tem, não tem fecha. abertura. É isso. Eu costumo dizer que mesmo as mulheres vindo no momento ansioso me buscar para fazer seus exames, elas sempre saem melhores, independente do E o diagnóstico. que você faz diferencial? Então, eu escuto, né? Meio psicóloga, hein? Eu escuto e eu dedico tempo. Hoje o tempo é muito precioso e as pessoas se sentem muito amadas, muito exclusivas, muito prestigiadas quando você dedica tempo a elas. Então eu quero saber o que te trouxe até mim. Eu quero saber se está tudo bem. Eu quero saber se você veio por alguma coisa, entendeu? Você não é um papel ou só uma imagem para mim. Você é Érica se for lá, entendeu? Entendi. E aí a pessoa sai de lá se sentindo mesmo o valor que ela tem. Sim, e eu fiz uma coisa diferente, eu cubro de mimo, eu criei uma sala diferenciada. Olha, gente, esse bottom lindo aqui é quando a gente visitou a clínica dela, que você dá para todos os seus pacientes, exatamente. Né? Você monta um kit. Exatamente, eu tenho brindes e tudo, porque eu gosto desses mimos, né? Você se sente prestigiada, se sente cuidada, né? E não fica tão peso, né? Quando a gente vai fazer exames, a gente fica já com aquela tensão. Sim. Né? A mulher já fala assim, tem que fazer todos aqueles exames. Já cria uma densidade. Então, Érica, quando você ganha alguma coisinha, até o bolo que você dá, né? Tem no um final. bolinho lá maravilhoso, que a gente fica assim... No final, a gente criou uma salinha para a paciente ficar esperando, né? Porque também... Mas elas normalmente, assim, eu diria 99% já está muito melhor do que quando entrou. Quando eu entro, eu sinto um olhar de tensão, de pavor. Porque eu costumo dizer, ninguém está indo fazer a unha ali, né? Você está indo e às cegas, sem saber o que você vai esperar. E se você se sente acolhida, mesmo para um diagnóstico difícil, para ter alguma coisa, mas se você entende o que está acontecendo com você, é como se você pudesse relaxar, entendeu? E você proporciona esse ambiente para essa paciente, me esforço. Você se esforça. Vamos falar, né, sobre essa clínica, né, que iniciou com seu pai, uma clínica que tem acessibilidade ali, o atendimento das mulheres. Como é que funciona o trabalho lá? Onde que você atende hoje? Então, hoje eu atendo em Caxias, na clínica, né, na Clínica de Radiologia Rio de Janeiro, que o meu pai fundou há quase 40 anos atrás. E hoje eu fiz essa parte, mas ele começou humanizando, mas eu resolvi dar nome às coisas. A gente humanizou a radiologia, onde você conhece o radiologista na maioria das vezes, mesmo que você venha fazer um raio-x. Fala com a pessoa ali? Fala. E aí eu criei alguns exames focados para uma mulher mais moderna que não tem tempo, que ela vai e resolve tudo no mesmo dia. Isso é o meu atendimento em Caxias. E agora eu trouxe isso para Barra. A convite de uns amigos, eu vim trabalhar na clínica MWB e a gente também tem esse cuidado e assistência à saúde da mulher. A clínica MWB ela é voltada muito para o embelezamento e tudo, então a gente trabalha muito na prevenção também. Esse check-up tem na MWB também, e a gente faz outras coisas ligadas à parte de dermatologia lá. Tá. Então, lá em Caxias, a mulher chega, ela te separa um dia, ela faz todos os exames, é um check-up, é isso? É isso. Ela não separa um dia, ela separa um período do dia. Poxa, um dia vale ouro, né? Imagina. Mas assim, se você chega às 10, eu te prometo que meio-dia você está saindo. E consegue fazer com todos os seus exames. Mamografia, ultrassons. E você já sai sabendo o que tem ali, né? Com uma orientação. Sai com o resultado. Exatamente. E com a palavra, né, de um médico. Exatamente. Nossa, que diferenciado isso, né? Eu acho que hoje faz uma diferença, sim. Isso foi idealizado por você? Foi. Porque, na verdade, foram duas coisas que a minha falta de tempo, a minha dificuldade de conciliar, fazer todos os exames no mesmo lugar. Eu conseguia marcar 2 e não marcava 2.
Aí depois tinha que ir outro dia, aí eu não fazia os outros 2. E aí muitos ginecologistas também não pedem os exames todos do check-up, né? Que Verdade. inclui abdômen total, tireoide, transvaginal, mama e mamografia. Então, muitas vezes a mulher não fazia tireoide e não fazia o abdômen total, fazia trans e a mama. Uhum. E aí eu resolvi criar porque eu mesma não fazia. E um dia eu fui fazer e tive uma desagradável surpresa, que eu descobri um nódulo, que eu saí correndo, em uma semana eu estava fazendo biópsia. E graças a Deus não era nada. Mas eu entendi que eu tinha uma missão a partir daquilo, entendeu? E aí eu criei o check-up, onde muitas vezes a gente descobre mais coisas assintomáticas, que são muito fáceis de resolver, né? Na grande maioria dos casos. Diferente de uma mulher chegar para mim, tô com um caroço aqui no meu pescoço, doutora. É muito mais difícil da gente resolver isso, né? Entendi. Diferenciado. E aí aqui na Barra você começou o atendimento na clínica, né? Exatamente. E aí você trabalha com a questão da prevenção. A Isso, mulher que for lá te procurar... Isso, a gente tem todos os exames de ultrassom, eu faço todos os exames de ultrassom lá, mas a gente trabalha com esse foco de lá, como é uma clínica de estética, de beleza, de embelezamento, essa mulher, o que eu costumo dizer? Essa mulher, para ela estar na sua plenitude de beleza, ela precisa estar bem de saúde. Então é a base de tudo, né? É que às vezes a gente não olha muito para isso, né? Mas é muito importante que, se você esteja bem por fora, você precisa ter saúde. A gente precisa entender isso. Você acredita que o externo revela o interno? Totalmente. Eu ia completar a frase falando isso, que a gente reflete o que a gente tem por dentro. Entendi. E essa questão do autocuidado, você sempre gostou de se cuidar? Sim, né? muito. Independente de ser médica. Sim. Já era uma questão sua, Sim. né? Até porque você descobriu um nódulo antes de ser médica. Sim. Hoje, como é que você acha que está essa questão do autocuidado com as mulheres, já que você tem acesso, né, às mulheres? Então, Érica, tem melhorado, mas está muito longe do ideal. Vou te explicar por alguns fatores. Primeiro, que o câncer de mama e o câncer de colo do útero e tudo, eles são facilmente resolvidos se você faz o diagnóstico precoce. Só que muitas vezes a mulher pensa assim, parece inadmissível a gente falar isso, mas eu estou bem, eu não preciso ir ao médico. Só que exatamente por você estar bem, que a gente vai ter tranquilidade para resolver um problema caso ele apareça. Você vai ter mais equilíbrio emocional, muito diferente de uma mulher que chega para mim com um caroço enorme na mama. Ela já está totalmente descompensada, totalmente desesperada, entendeu? E a resolução, falando da parte clínica dessa questão, é muito mais difícil, entendeu? Do que se ela vem, faz um exame de rotina, a gente descobre um nódulo minúsculo, porque nos exames de rotina você descobre sempre coisas no estágio inicial, a gente resolve e tem índice de cura de mais de 95%. Entendi, entendeu? Entendi. Então, é entender que o autocuidado começa com a prevenção. Exatamente. Né? Exatamente. Quanto mais prevenir, quanto mais ali descoberto no início, melhor vai ser o tratamento. É muito importante que a gente entenda que o nosso corpo é o nosso templo. Né? O templo do Espírito Santo é o mais sagrado para a gente. Então, se você tem saúde, você pode viver toda a plenitude que Deus tem para a gente, toda a plenitude da sua beleza, que eu não condeno. Mas é muito importante que você cuide desse outro lado. Né? É a saúde física, exatamente, a saúde emocional e a saúde espiritual. Exatamente. E não tem como isso estar separado, não né, dá, Dani? Não mesmo dá. na sua concepção de médica, não que dá, trata, que cuida especificamente ali da questão física, fisiológica, você enxerga que mesmo assim a gente tem que cuidar dos outros corpos. Érica, o nosso pastor fala uma coisa que eu sempre tenho na minha cabeça. O meu trabalho é o meu púlpito. Né? Então eu não tenho nenhum problema de falar de Jesus. Eu falo que o que não dá para a ciência curar, Jesus pode. Eu creio nesse Deus do impossível e hoje eu sinto que eu posso oferecer muito mais do que o meu conhecimento técnico como médica. Eu falo palavras de esperança, eu falo sem problema nenhum, tá sempre ali. Totalmente. E faz diferença, já foi comprovado, faz muita diferença. Até para a ciência, que a oração tem muito poder. Muito, muito. Quando uma paciente entra derrotada para viver uma trajetória, que eu costumo dizer que é uma página da história dela do câncer de mama, quando ela entra, é quase que certo de que ela não vai vencer, né? Entendeu? Se ela entra sem fé, totalmente desenergizada, é muito difícil, entendeu? Se ela vai assim... com fé, crendo que Deus vai agir, se ela é otimista, eu
eu perdi pouquíssimas pacientes nessa situação. É. Exatamente. E Dani, me fala, a gente está no Outubro Rosa, né? Então a gente tem que falar sobre o câncer de mama. O câncer de mama ainda acomete muitas mulheres? Muitas. Mesmo nesse tempo de tanta informação? Eu queria poder te dizer que não. Não, Mas né? infelizmente, Érica, e cada vez mulheres mais novas. Esse é o grande problema. Porque as mulheres estão expostas a estímulos hormonais cada vez mais cedo. A gente se alimenta de coisas muito industrializadas. Então, a gente não tem precisão do porquê que as mulheres estão sendo acometidas cada vez mais novas. Só que a gente sabe que mudaram completamente. As mulheres vivem estressadas. As mulheres se alimentam de coisas totalmente industrializadas, coisas com hormônio. Né? Então, o estímulo hormonal na mulher, e o câncer de mama é muito dependente do estímulo hormonal, começa muito cedo. Então, essa mulher está exposta a esse hormônio há muito mais tempo do que a nossa vovó e a nossa bisavó. Que viviam muito mais, Exatamente, né? mas se alimentavam de forma natural. Não viviam estressadas, não saem de casa estressada e voltam estressada. Né? Para quem está em casa se perguntando, quais seriam esses estímulos sexuais? Para que as pessoas entendam. Então, uma menina, ela começa a ver um casal se beijando na TV, hoje isso é muito natural. As novelas estão ali. Sim. Mas a gente, não, nós estamos separados, porque a gente vive uma vida diferenciada, somos cristãos. Só que não é muito assim. O estímulo está em todos os lugares. Nos alimentos, no frango que injetam hormônio. Tudo imagem, né? Tudo. Os cremes, muitos têm. As propagandas femininas, tudo, perfume, tudo. E isso é estímulo que as crianças estão recebendo. Para a menina amadurecer mais cedo. E se ela amadurece mais cedo, ela menstrua mais cedo. Se ela menstrua mais cedo, ela está exposta a esse hormônio, a esses hormônios, muito mais tempo do que uma mulher antigamente, que menstruava com 18 anos. Hoje não é inadmissível uma mulher menstruar com 18 anos. Verdade. Não existe. É cada vez mais precoce. Meninas de 10 anos começando a ficar menstruadas. Verdade, 9, né? Exatamente. E isso acelera o processo, talvez, de ter ali uma patologia. Exatamente. E aí a prevenção é fazer o exame. Na verdade, é muito confusa essa questão de prevenção, que as pessoas acham assim, eu não vou ter a doença. Não, não é isso. Nosso objetivo, a gente não tem esse poder ainda. Né? Mas quando você faz a prevenção, você faz diagnóstico de alguma coisa que você teoricamente não está vendo e não sabe que existe. Né? E quando você faz esse tipo de diagnóstico, você tem chances de cura muito maiores. Então, eu ouço muito uma frase, quem procura acha. Tem um horror essa frase. Por quê? Até você vai achar, mas você vai resolver muito mais facilmente. Você vai ter muito mais clareza para resolver, você não vai estar tão abalado emocionalmente, entendeu? É muito mais, a chance de cura é muito maior. Então, assim, quando uma paciente chega falando isso para mim, eu falo, pelo amor de Deus, vamos mudar essa frase, que quem procura cura, quem procura se ama, quem procura salva. Salva. A gente também. Quisera eu poder introjetar nas minhas pacientes essa consciência de que faça seu exame quando você está bem, é a hora que eu quero te ver, e não quando você estiver doente. Entendi. Então, Dani, você está falando e eu estou aqui, né, lembrando de mim, me colocando ali na mulher que está em casa assistindo a gente, né, na adolescente, porque era divulgado que exame de mamografia era a partir dos 40 anos. Eu comecei a fazer aos 40, por obrigação, que não é um exame. Não, nada agradável. Nada agradável, mas a gente entende a responsabilidade de se cuidar, então se tem que fazer, eu vou fazer. Sim. Então hoje não é isso, não é a partir de 40 anos? Não, olha só, vamos lá. Vamos deixar isso claro. A mulher com um fator genético forte, o que é um fator genético? Por favor, que isso é muito importante também falar. Fator genético não é aquela minha prima de terceiro grau. Não. É mãe, irmã, tia. Isso é um fator genético forte. Teve um câncer. Exatamente, um câncer de mama. Ou um câncer de ovário, tá? Exatamente. Ovário Esses também. são os principais fatores de risco para câncer de mama. Essa mulher, ela precisa começar o rastreio. O que é o rastreio? A pesquisa para alguma patologia na mama mais cedo. A gente preconiza a partir dos 35 com mamografia. Ultrassom, que é uma pergunta que eu ouço muito também. Doutora, eu odeio fazer mamografia. Posso fazer só ultrassom?
Seria muito, eu adoraria poder dizer que sim, Mas porque não. é um exame muito menos confortável, muito menos desconfortável, não dói. Só que o que a gente vê na mamografia, a gente não vê no ultrassom e vice-versa. São complementares, né? Então, o ultrassom não substitui a Não mamografia. substitui. Ele só é Tá, indicado para mulheres de menos de 40 sem história familiar. tá. Essa mulher pode fazer só ultrassom. A mulher de 40 sem história familiar começa com mamografia e, de preferência, fazendo os dois, mamografia e ultrassom. Entendi, Entendeu? entendi. Então, não vou fazer, vou fazer mamografia com 30 anos. Não, não é assim. Não funciona assim. Tudo bem indicado. A partir dos 40, se você tem história familiar, não tem história familiar, e antes de 40, se você tem história familiar. Entendi. O Entendeu? importante é ir ao médico, né? Exatamente. Pedir realmente que seja feito, seja pedido ali os exames, né? Exatamente. E aí o médico vai orientar, ainda mais se for um médico humanizado, assim, de ter esse entendimento e de falar, ok, faça isso. E Exatamente. ela seguir essas orientações. Sim, seguir, né? Seguir. É muito importante ela procurar um profissional que ela confie no que está dizendo, que aí ela vai seguir. É verdade, você falou muito bem falado. Quando a gente se sente segura, Segurança. a gente faz, né? Não tem por que não fazer. Exatamente. A mulher tem consciência da necessidade de cuidar da saúde? Hoje, a mulher do século XXI, essa mulher moderna, antenada, estressada, ela tem consciência? É uma surpresa. Cada vez mais eu faço cada vez mais check-up, né? Por quê? Porque ela entende, cada vez mais a mulher está entendendo que sem saúde ela não vai conseguir administrar as outras coisas. Porque são muitas funções, por isso que o Exatamente. estresse chega, né? Porque se você está com algum comprometimento na sua saúde, que você não sabe o que é, muitas vezes uma disfunção na tireoide, muitas vezes alguma coisa no ovário que você não sabe, tudo, isso pode comprometer o seu bem-estar e a sua alta performance, vamos dizer assim. Você não vai estar no seu melhor nas outras funções que a mulher tem que desempenhar. Então, hoje, cada vez mais eu consigo ver que algumas mulheres estão entendendo que, sem saúde, os outros pilares ficam desestruturados. Então, esse, a meu ver, é o principal, né? É você ter saúde física, saúde emocional e buscar o espiritual. Se complementam. Se você tem isso, você tem a base, né? E aí você consegue desempenhar bem todos os outros papéis que a mulher precisa desempenhar. Entendi. Né? Então, quanto mais consciência ela tiver disso e mais ela procurar ali o cuidado, melhor vai ser para ela, para ter uma vida saudável. Exatamente. Né? Eu gosto muito de falar plena, sabe, Érica? Plena, pleno. Eu também gosto. Plenitude é completo, exatamente, né? Engloba tudo. Entendi. Né? E Dani, vamos falar sobre a questão do câncer de mama. Dá sinais? Ele só dá sinais, infelizmente, em estágio avançado. Por isso que a gente bate tanto na tecla da prevenção. Quando a mulher já está sentindo um caroço endurecido, é um sinal grande de alerta. Que já está ali. Não, por favor, que fique claro. A maioria dos nódulos de mama são benignos, tá? A maioria dos caroços de mama são benignos. Falar sobre isso. Só que quando ela sente olha o que eu falei, endurecido, que fica inflamado, vermelho e tudo, já está avançado. Então, não é essa paciente que a gente quer. Falando em prevenção, entendeu? Não é essa paciente que a gente vai intervir, que a gente vai ver um resultado, não é. Essa paciente vai chegar desesperada e descompensada pra gente. E não é o objetivo, entendeu? Entendi. O que você diria para as mulheres que estão em casa assistindo a gente, se perguntando, eu não tenho tempo, não é prioridade? O que você diria a essas mulheres? Então, hoje eu me priorizo e eu costumo dizer para as minhas pacientes que passam para mim, entenda que se você não está bem, você não cuida bem de ninguém, você não está bem para ser uma boa profissional, você não está boa para ser uma boa mãe, para ser uma mulher inteira com Deus e tudo. Então, é muito importante que você se priorize. E como você se prioriza? Não é um tempo para ir no shopping. Faz parte de quem gosta, mas é cuidando da sua saúde. E cuidando de você estar buscando essa plenitude. Se você está plena na sua saúde, você tem meio caminho andado para você poder desenvolver bem os seus outros papéis e as suas funções, né? Sim. Quais seriam, doutora, os fatores de risco? Hoje em dia, uma mulher que não amamentou, né? Uma mulher que não uma mama que amamentou é uma mama protegida. Não sabia. Hoje em dia, uma mulher que oscila muito no peso, uma mulher que tem sobrepeso, ela tem mais risco de desenvolver.
Olha a importância de se cuidar, né? Exatamente. Uma mulher que fuma, uma mulher que bebe em excesso, o uso de cada vez mais de alimentos industrializados na alimentação. Assim, eu não sou radical em nada, Érica, do tipo, não coma uma coisa. Não, não é isso. Deixa de comer Mas tudo agora. não, são os excessos. O problema é que a gente perdeu o equilíbrio. Verdade. Né? Então, tudo é o prático. Vou abrir, tô com fome, vou abrir um biscoito. Como uma fruta. Como uma fruta. Né? Então, assim, nem sempre o mais prático é o mais saudável, na maioria das vezes. Não. Dá mais trabalho, né? Muito mais. O mais gratificante, na maioria das vezes, dá mais trabalho, né? É verdade. Então, o excesso de peso, uma história familiar, mas isso você não tem como, né? O que você tem como fazer em relação à história familiar é se prevenir mais cedo, né? Os hábitos alimentares, fumar e o estresse, mas isso a gente não tem muito como controlar, né? Tem como administrar. Exatamente. Né? Numa terapia. Exatamente. A atividade física é um fator positivo? Com certeza. Uma mulher que pratica atividade física, ela reduz, assim, eu acho que, eu não vou te precisar, mas ela reduz muito, muito o risco de desenvolver. Você acredita? Por quê? Porque está relacionado a várias outras coisas. A não oscilação de peso. Né? Uma mulher que ela tem uma capacidade cardiovascular melhor. Então, essa mulher está muito mais protegida do que uma mulher sedentária. Então, não tem como fugir do autocuidado, né? Não tem. Tem como se cuidar. É preciso se cuidar, é necessário. É uma atitude de amor, né? Também, uma atitude de amor, é verdade. Não só com a gente. Não, eu não me amo tanto. Faz pelas pessoas que você gosta. Pensa que você vai dar tanto trabalho se você ficar doente. O ideal não é pensar assim, né? Mas... Não, mas tem muitas pessoas que não conseguem se colocar nesse lugar principal. De prioridade. Vejo muito. Exatamente. Você vê isso ainda? Muito, muito, Érica, muito. É mesmo? É assustador, é assustador. Aí eu falo, tá bom, quem é mais importante? Seus filhos? Pensa neles. É uma forma de mudar ali. Exatamente, o pensamento. Pensa neles. Pensa que você vai estar bem para eles, para cuidar deles e tudo. Aí vai mudando a mentalidade aos poucos, entendeu? Sim, sim. É muito difícil fazer a mulher se colocar no centro. Muitas vezes a mulher não tem essa mentalidade. Preciso te perguntar, né? A mulher que tem prótese, que tem silicone, fica livre da mamografia? Não, infelizmente não, querida, não. A mulher tem uma manobra que as técnicas bem treinadas usam, que a gente afasta a prótese e faz do parênquima mamário, que é do tecido mamário. Então, não tem risco de estourar a prótese. Não tem, né? Não. Pode ficar despreocupado. Por isso que é muito importante você procurar lugares de sua confiança, que o seu profissional indique. Por quê? As técnicas bem treinadas sabem fazer essa manobra e você exclui a prótese na hora de radiografar, você faz uma radiografia com prótese e outra sem prótese. E uma outra pergunta muito comum, não, doutora, eu posso fazer só a ressonância? Não, a ressonância é um exame muito sensível. Então, muitas vezes, você simplesmente se faz de rotina, aparecem coisas que, na verdade, não existem. Ele é um exame extremamente sensível. E aí, por exemplo, aparece alguma coisa, você vai ter que fazer uma biópsia guiada por ressonância. Que talvez nem precisaria através da mamografia. Na maioria das vezes, não. Quando você vai fazer um exame de ressonância sem ter uma indicação, muitas vezes aparece alguma coisa que, na verdade, não tem expressão, entendeu? As informações necessárias que a gente desconhece, verdade. Né? Importante trazer isso. E quais são as suas principais orientações às mulheres? Eu acho que, na verdade, Érica, uma coisa eu posso garantir. Se você entender que você é muito importante, que você é única para Deus, que você é preciosa e que Ele quer que você esteja bem, você vai se cuidar, você vai se amar e vai dedicar tempo. Eu costumo dizer uma coisa que eu aprendi, que tempo é prioridade. Né? Todo mundo tem o mesmo dia. Todo mundo tem 24 horas. Verdade. Por que algumas pessoas conseguem fazer tudo? Porque elas priorizam. Priorize-se. Priorize a sua saúde, priorize o seu bem-estar. Então, assim, cuide-se. Eu não consigo ir na academia, não tenho dinheiro. Não é isso que a gente está falando. Né? Faça os seus exames, visite o seu médico, mesmo sabendo que é desconfortável. Nós adultos sabemos que a gente não faz só o que a gente gosta. A gente faz o que precisa ser feito. Sim, né? Sim. Então, vamos fazer o que precisa ser feito. Ninguém pode fazer por você. Não, nunca. Ninguém pode. Por mais que eu te ame, eu não posso falar, vá, você que tem que ir. Eu posso te aconselhar. Mas você que tem que entender que isso é importante para você e que isso vai trazer benfeitorias e um bem-estar maior para você, né? Entendi. Os tratamentos evoluíram? Muito, muito, graças a Deus. A gente está caminhando para uma cura, assim,
Eu ouço muito duas perguntas. A mamografia vai acabar e a cura do câncer de mama, a vacina do câncer de mama vai chegar? As pesquisas não param, né? Com relação à mamografia acabar, as pessoas têm muito esse tabu por causa do desconforto de apertar. Gente, é muito rápido, muito breve, e os benefícios que você tem superam em muito desconforto. E eu acho que eu posso deixar uma coisa muito legal aqui, que eu gravei um vídeo outro dia falando que eu queria dar 2 dicas de ouro para a mulher que odeia fazer mamografia. A primeira é, não faça no seu período pré-menstrual, que a sua mama está muito mais dolorida e sensível. E, se possível, tome um analgésico 1 hora antes de fazer seu exame, se você sentir muito desconforto. Ninguém nunca me falou para tomar um analgésico. Essa dica de ouro. Por quê? Porque um analgésico que você esteja acostumada a tomar. Sim. Você vai minimizar muito o desconforto. Muito. E não vai fazer mal nenhum. Entendeu? Entendi. Então, se você puder, toma um analgésico antes de fazer sua mamografia e não faça no período pré-menstrual. Faça depois, que a sua mama vai estar muito menos suja, muito menos dolorida. Doutora, e em relação aos tratamentos, já há uma grande evolução? Existe, graças a Deus, é o que a gente mais busca, né? As pessoas ficam muito ansiosas nesse sentido. Hoje, o que a gente tem de concreto o mapeamento genético, não é acesso a todo mundo, não tem acesso a isso, porque veio um boom com uma atriz hollywoodiana, onde todo mundo queria tirar as mamas para evitar o câncer de mama. Não é o caminho. Hoje a gente mapeia geneticamente essa mulher e sabe se ela vai desenvolver ou não um câncer de mama. Mas não é para todo mundo, porque é caro. Já se faz pelo SUS em alguns lugares, mas tem ótimas indicações assim. Eu tenho uma família com câncer forte de mama. Essa mulher é uma candidata a fazer esse mapeamento. Agora, tem estudos de vacina, né? Tem várias coisas, mas continuo batendo na mesma tecla. O que a gente fala de câncer de mama é diagnóstico precoce. Se você faz diagnóstico de um nódulo pequenininho, o que a gente está falando de nódulo pequenininho? 1,5 centímetros, que não é palpável, na verdade uma bolinha assim, minúscula, essa pontinha assim. Se você faz esse diagnóstico, você tem mais de 95% de chance de cura. Então, hoje, eu costumo dizer para minhas pacientes, acho que eu já falei, que é uma página da história. Se você faz esse diagnóstico precocemente, você vai viver um momento mais delicado da sua vida, mas você vai seguir a sua vida e vai ver seus netos e seus bisnetos e tudo. Que bom. Doutora, eu quero te convidar agora, junto com quem está em casa assistindo a gente, para o nosso momento do Orama Home. Eu uso e indico do Orama Home para você e para sua casa. E hoje a gente trouxe uma proposta de taças e copos, né, diferenciada aqui, que vocês podem usar para compor a sua mesa da forma que você quiser. A gente tem esse copo verde, é uma proposta colorida. Nós temos também com coqueiro, nós temos taça em cristal, em vidro. Essa daqui lindíssima, olha, gente. Eu tenho esse fileto aqui dourado, uma coisa assim bem elegante. Temos também em bambu. A Orama Home oferece todos os produtos para você de forma bem versátil, para você estar montando a sua mesa, compondo da melhor forma, né, que você quiser, que você se sente bem à vontade. Doorama.home é o Instagram e tem também o site para você comprar e servir da melhor maneira possível. Fora também que elas têm tanto uma embalagem quanto um cheiro personalizado. Então você não compra só produtos para decorar, mas também para encantar quem você ama. Orama Home.
Estamos de volta com a doutora Dani Mamed falando sobre saúde da mulher e a importância do autocuidado. Doutora, eu tenho certeza que você deve ter diversos testemunhos e mensagens de mulheres que você acompanhou. Me fala um que te impactou para você compartilhar com a gente. Eu vou te falar um muito recente, que foi mais ou menos há 2 semanas. Eu já tenho quase 20 anos de formada, né? Então eu tenho algumas histórias com muitas mulheres, mas essa última veio me procurar e ficou esperando, falou, eu preciso falar com a doutora Dani, preciso falar. Aí ela veio e falou, doutora, há 8 anos atrás, a senhora fez o diagnóstico, através de uma biópsia, do meu câncer de mama. E a senhora me falou para eu ter fé, para eu ser otimista, e que ia passar, e que eu iria ver meus netos. Olha, Ela tinha 48, se eu não me engano, e ela voltou agora há 8 anos. E a minha filha está grávida de gêmeo. E eu me curei, 1 ano depois eu estava ótima, e eu fiquei procurando a senhora, procurei, e aí agora achei na rede social, eu me emocionei, né? me emocionei. Tá emocionada aqui porque eu tô vendo. Porque nada para mim vale mais do que isso, né? Quando eu falo verdadeiramente sobre palavras de otimismo, eu falo sobre tenha fé, que isso é um momento difícil e vai passar. E assim, como ela, várias outras me procuram, doutora, realmente aconteceu dessa forma, foi difícil, foi mais delicado, mas eu venci, estou aqui e a vida segue. E é isso que faz tudo valer a pena para mim, né? Que legal ter esse retorno, né? Muito, Você sabe o que você está falando e eu estou lembrando de um momento que eu tive num desses autocuidados, de ir lá no meu médico de rotina, né, para fazer o acompanhamento dos exames. E aí eu descobri que pós-amamentação eu tinha dor de cabeça constantemente. E eu me conheço, não é algo comum de ter dor de cabeça e enxaqueca. E aí o doutor Silva Alex, né, meu médico, que descobriu e eu tava com um pequeno tumor. Isso, né, aqui. na hipófise, isso. Érica. E aí eu fiquei, imagino, né, você fica assim, nossa, foi tão difícil para realizar o meu sonho de ser mãe, de engravidar, eu tive algumas perdas antes da Lavínia, e aí eu descobri uma patologia, endometriose profunda, operei, consegui engravidar, ela veio, um milagre, e aí quando eu penso que tá tudo bem, eu falei, Deus só me ama muito, né, porque eu pude descobrir isso preventivamente, tratei isso, mas o que mais, assim, me fez seguir foi a fé e o otimismo. Eu falei, bem, como meu marido sempre fala, e a gente lembra que assim como a gente se imagina, assim a gente é. Então eu falei assim, olha, vai dar tudo certo. Isso mesmo. E deu tudo certo. Isso mesmo. Então, é muito mais frequente do que você imagina. Eu mesmo tomei esse susto há pouco tempo, fui fazer um exame de rotina e um hormônio estava muito alterado, tive que fazer uma ressonância de crânio, porque era exatamente a mesma suspeita. Diferente de você, eu tenho sempre muita dor de cabeça, e aí eu falei, deve ser. E a gente sabe que é um tumor benigno. É porque quando você é leigo, você pensa, o câncer, vou morrer, meu cabelo vai cair, eu já me vejo emagrecida. Sim. Acabada, morta, mas viva olha ali. só, veja bem, você fez um diagnóstico por uma dor de cabeça, procurou rápido, resolveu. Agora, se você... Exatamente, é isso que é importante. A gente está atento aos sinais e mesmo que não tenha sinal, que você se cuide. Exatamente, visite regularmente seu ginecologista. Você tem que ir lá fazer esse check-up. Exatamente. Bem, doutor, o papo está muito bom, a gente poderia ficar aqui conversando mais e mais, mas antes da gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem, né, sobre a saúde da mulher, sobre o autocuidado. Mulheres, amem-se verdadeiramente, entendam que é da vontade de Deus que a gente busque essa plenitude mesmo, de saúde, de tudo, e não pense nunca que ir ao médico é um fardo. Procure médicos que você sinta empatia. Hoje eu ouço as minhas pacientes falarem assim, eu venho feliz aqui, eu fico tão feliz, porque ir ao médico, na maioria das vezes, não é muito legal, né? Mas se você entende que aquilo vai contribuir para o seu bem, né? Então, tenta fazer leve, tenta entender que todo mundo tem o mesmo tempo que você, alguns se priorizam e outros não, e que se você se priorizar, você tem tudo para viver uma vida plena. Quem tem Deus tem uma vida plena, né? E se a gente tiver saúde, aí eu acho que é o melhor da vida, né? Muito obrigada. Querida, mais um prazer. uma vez Amei ter estar vindo, aqui. ter contribuído para ter
né, trazido tantas informações necessárias sobre a saúde da mulher. Deus Imagina, abençoe sua prazer. vida, te use cada vez mais como médica e abençoe sua família. Amém, obrigada. Toda sexta-feira, 21h30, você já sabe, a gente tem esse encontro aqui, Família Mais. Meu beijo em todas as mulheres, se cuidem, se amem, se priorizem, assim como a doutora Dani falou, e a gente se encontra na próxima semana. Tchau! Tchau.